Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo algumas novidades sobre o desenvolvimento da nossa ROMzinha Pokémon Omega Ruby Origins. Ah, beleza, mano, tá aqui, não tem muitas mudanças gráficas ainda nessa parte de tela de título e por aí vai. Mas de mecânica de batalha tá bem adiantado, tá ligado? Não vai ser uma ROM focada nisso, até porque os recursos que tem disponíveis para o Pokémon Ruby eles são um pouco limitados em comparação com a Emerald e Fire Red, né? Vocês podem ver que, bom, vocês têm os Complete Fire Red, o upgrade pro Fire Red e tem próprio Decomps. Então, assim, você pode ver jogos estratosféricos em questão de mecânica, né? Como é Pokémon Emerald Crest, Emerald Quetzal, acho que é o nome, que é o Emerald Multiplayer. Então, assim, o jogo não é focado em mecânicas, em muitas novidades. Tem o básico do básico. Então, vocês podem ver aqui que eu atualizei os sprites, né, do Boy e da Girl. Vou colocar aqui meu nome, né? Tela de título padrão do Ruby, por enquanto. Eu ainda vou ver como é que vai alterar, colocar algo mais bonitinho. Mas isso aí leva tempo. Vamos para a parte principal, que é o jogo em si. Vocês podem ver o Talonflame aí na tela, junto com o professor Bursch. Joguinho de Hoenn, bonzinho, mano. Vocês vão ver que ele é muito bom de jogar, porque tipo, ele tem uma velocidade legal. O X não trava. Alguns jogos, quando você coloca o X aqui no emulador de celular, eles começam a travar, mas aqui é tranquilo. Ainda tá aquela partezinha do Ruby. Mas esses gráficos são muito feios, coloca um mais novo. Calma, pessoal, tudo vai ter seu tempo. Vamos começar com uma base, né? Aqui, sem nenhuma novidade, né? Tem uma Podium. Vocês podem ver que a maior parte do jogo tá decapitalizado. Porque assim, essa palavra é um pouco difícil de falar em português, mas vocês podem ver que tá tudo só a primeira letra maiúscula e o resto tá minúsculo. Decapitalização, acho. Vocês podem ver aqui o Trainer Card não mudei ainda, nem pretendo. A bolsa já tá um pouco diferente aqui, ó. Beleza. Tem novidade das boas, mano. Bom, aqui você tem o tempo. Agora sua mãe falou aqui. E tem algo especial nesse GameCube aqui, ó. Tá perguntando se você quer jogar no Hard Mode. O que é o Hard Mode do meu jogo? Bom, basicamente, você vai ficar com um level cap inferior ao dos líderes de ginásio. Sempre vai ser inferior, seja 1, 2, 3, 4 ou até 6 níveis abaixo do líder de ginásio. Então, quando você ativa isso, aí você tá lascado, mano, porque aí vai ficar complicado para você. Você acabou de ativar o Hard Mode. Caso você não queira ativar o Hard Mode, você vem aqui e ele vai dizer: você já está jogando no Hard Mode. Você gostaria de desativar? Pronto, desativado, sem problema. Então não precisa ficar, ativei e não tem como voltar mais. Então não tem esse problema aqui. Simbora para mais atualizações. Eu ainda não tô com tênis, então tá muito lento aqui para começo. Mas a gente dá um jeitinho aqui com o Fast Forward. Vou falar aqui com a May. Padrãozeira mesmo. Que a novidade, as coisas da história que eu vou alterar vai ficar mais lá pra parte de pós-game, tá ligado? A parte principal vai ser a padrãozinha. Vocês estão vendo que tem um Pikachu flutuando ali atrás do Professor Bursch. E aqui os iniciais. Bom, galera, eu optei por deixar os de Hoenn, porque o jogo é
é ruim, tá ligado? Então os iniciais são os padrões. Os padrão. Eu vou pegar o Trico. Não, porque o Trico, ele... Aqui, como todos os moves são seguindo a 9ª geração, então o Trico ele demora muito para aprender o step dele. O Mudkip aqui tá muito roubado, vocês vão ver por quê, mano. E o Torch, que ele tem Speed Boost, ele pode vir com Speed Boost porque é uma novidade do jogo, novidade entre aspas, que é algumas Hiding Abilities estarem com uma segunda habilidade, ok? Então, eu vou escolher aqui o Mudkip, porque vai ser mais rápido pra gente ganhar aqui. Agora como é que vamos vencer desse Pikachu? Vocês podem ver que o fundo de batalha tá totalmente refeito, né? Inclusive fui eu que fiz esse fundo de batalha. Ah, Breno, você fez tudo pixel por pixel? Não, eu fui mais esperto. Eu fui pegando algumas imagens na internet, fui montando, deixei com as cores certas. E, bom, tá aí um fundo de batalha único do jogo e bem legal pra batalha inicial, batalha de rota. Vocês vão ver também que tem fundo de batalha pra grama também, bem legal. Esse é um pouco mais genérico, mas enfim. Coisas interessantes estão por vir aqui no nosso Pokémon Omega Ruby Origins. Não queria pegar a batalha. Peguei. Ó, tá aí. Fletchling. Bom, galera. Quanto Pokémons, variedade de Pokémons. Aí, ó. O Mudkip Assassino. Já aprendeu Rock Smash. Galera, o jogo em si vai ter 412 Pokémon disponíveis para você capturar. Só esses 412 eles serão da primeira até a 9ª geração. Não todos. Não corri o risco de expandir o jogo e virar uma bagunça, tá ligado? Porque quando você expande, o jogo fica todo esquisito, entendeu? Pelo menos no Ruby. Vocês podem ver que tem a divisão física especial, como eu falei. É um jogo básico, mas vai ter as coisas principais. Os icons de tipo também estão de acordo com o do Black and White 2. Vocês podem ver que a Nature aqui, a Nature aqui embaixo, parece o que aumenta, o que diminui. No meu caso foi o Mild, então tá mais Special Attack, menos defesa. Então assim, aproveitem para capturar todos os Pokémon e encher a Dex, a box, porque eu vou deixar todos capturáveis. E também não são muitos, entendeu? Então não precisa ficar que nem um maluco procurando 700, 890. Às vezes eu gravo um vídeo, aí eu tô vendo lá a descrição do jogo, tá ligado? Mais de 900 Pokémon. Tá peste, mano, como assim? Os caras são muito maluco, doidão mesmo, tá ligado? Pra fazer essas coisas. Mas assim, quem consegue fazer, beleza. Eu tô fazendo o básico aqui. Eu acredito que vocês vão achar meu jogo divertido. Principalmente a galera que gosta de um desafiozinho a mais. Vai jogar no Hard Mode. E aí, comenta aí se você vai jogar o meu jogo no Hard Mode ou vai correr, vai jogar no Normal Mode, sem o level cap gigantesco. Enfim, aqui eu vou sentar a porrada no Trico, né? Vocês podem ver, coitado, é desprovido de Absorb. Ele não tem Absorb ainda. Porque na 9ª geração ele só aprende um golpe grama, se eu não me engano é no nível 11 e já é o Mega Drain já. Então já começa apelão. Aqui é aquela coisa básica, eu vou dar uma acelerada, né? Porque o vídeo tá ficando gigantesco e tipo, não passou nada, a gente ainda tá na primeira cidade. Peguei a Pokédex. Galera, outra coisa. Muitas vezes eu vejo alguns jogos assim, do mesmo nível do meu, que tem poucas configurações, poucas coisas malucas assim, tá ligado? Um desenvolvimento básico, um jogo mais genéricozinho assim. E tipo, a galera tá cagando pra quaisquer coisas simples e básicas que fazem diferença no jogo. Como assim, mano?
Bom, eu tava jogando aquele Ruby Renev, será? Acho que é assim, alguma coisa assim. Bom, eu não gostei muito, porque, tipo, deixa eu dar uma acelerada aqui pra achar o Flatlin na Pokédex. Vamos ver se tá por aqui, né? Aqui, achei, Flatlin. Bom, o jogo diz que tem trocentos Pokémon, mas tipo, não tem o básico, que é o nome, a espécie dele e a descrição da Pokédex, a altura. O próprio Cry, às vezes não tem o Cry do Pokémon no jogo, mas tem 15 mil Pokémons, tá ligado? Vocês estão entendendo que eu tô falando? Tô falando de qualidade mesmo. Não é só de quantidade. Qualidade também é importante. Para a batalha aqui, né, contra o Youngster. Bom, outra novidade é que, como vocês podem ver, os sprites, eu achei alguns sprites do Kyodou, que é um artista de pixel. Ele faz algumas pixel arts interessantes para Pokémon, né? Então eu achei alguns trainer sprites que ele fez e saí adaptando para o GBA. Como assim adaptando? Às vezes os sprites estavam numa resolução superior, aqui cabe aqui no jogo. Então eu saí diminuindo as coisas, arrumando a paleta. Vocês podem ver que alguns um sombreado meio esquisito, mas isso aí é tudo porque realmente o jogo não suporta a quantidade de cores que estava no sprite original. Eu ia acabar morrendo aqui. Bom, vocês podem ver que o Mudkip aqui tá insano, porque nível 9 já tem Rock Smash, Rock Throw e Huracan, ok. Daqui a pouco ele vai aprender Protect, se não me engano é no nível 10. Enfim, tá muito doido aqui, se você mescla, né, as coisas. Vocês podem ver que tem um Grub aqui. Vocês mesclam a moderno com o antigo, porque pô, as moveset desses bichos aqui era sofrida, tá ligado? Não tinha nada. Não tinha nada. Mas aí chegou a nona geração e estuporizou tudo, tá ligado? Inclusive, tem alguns pokémons que tipo, ficaram mais fracos, outros ficaram mais fortes. Por causa que tiveram acesso a novos golpes. E aqui eu vou morrer pra essa desgraça desse Clefairy. E vou usar um item durante a batalha. Não pode, cara, você não consegue usar item durante a batalha. Isso aí foi o que eu coloquei também pra deixar o jogo um pouco mais justo para os NPCs, né? Porque tipo, é sacanagem. Tu tá lá, desgraçado desse Clefairy. Você tá lá de boa, né, matando a galera e achando muito bom, tá ligado? Mas você fica usando pote, né? Eu conheço você usa pote, usadores de pote, né? Durante a batalha, enquanto o NPC tá lá se lascando e não consegue vencer você. Agora você tá no mesmo nível do NPC. Inclusive, não na maioria dos treinadores, porque eu acho isso um exagero, mas tipo, em líder de ginásio e batalhas importantes, todos os Pokémon estão com EV no talo e o EV também, os EVs. Então assim, fora uma moveset ajustada para eles, no possível, porque nem sempre dá para fazer algo gigantesco, enorme, de difícil. Mas aí, ó, dica para vocês quando estiverem jogando a beta que eu vou lançar desse jogo aqui. Bom, esse aqui é o Mario. O que o Mario faz? Ele é um auxiliar do professor lá de Paldea, e ele é um Pokémon, ele é um expert em Pokémon, né, da região de Paldea, e ele está colecionando dados sobre as linhas de evolução do Pokémon Nacli. Se você trouxer um Nacli para cá, ele vai te presentear com os iniciais de Paldea. Então você vai poder escolher um entre os 3 de Paldea. Uma dica aí para vocês. Bom, por hoje é só, galera. No próximo vídeo eu mostro mais sobre o jogo. Então é isso. Espero que tenham gostado e valeu!